Pô, galera, boa noite. Chegou o grande momento de começar o nosso webinar com o Guga Arruda. A nossa ideia é fazer uma websérie com vários episódios como esse, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, com os principais temas que envolvem o esporte que a raça toda mais ama, que é o surf. E a gente falar de equipamento, de tecnologia, que é o norte da fábrica aqui, de design, de performance, dica de surf. Então, pô, o Guga, hoje a gente escolheu o tema sobre materiais, tecnologia, porque a gente vem recebendo muita mensagem e pergunta sobre diferença de EPS para PU, diferença de longarina sem longarina, por que Powerlight não tem longarina, por que madeira, por que a gente gosta de usar madeira, não é só porque a gente gosta. Então, tem vários motivos por trás disso que a gente vai explicar em vários webinários como esse. O de hoje é materiais e tecnologia. Galera que estiver assistindo ao vivo, tiver uma dúvida no meio do caminho, quiser saber alguma coisa sobre esse tema, eu vou estar lendo as perguntas aqui, né? Tô vendo a galera mandar mensagem e aí a gente vai respondendo conforme as dúvidas forem aparecendo, beleza? A gente já está com algumas perguntas da galera que se inscreveu antes, naquele link do YouTube que a gente tentou fazer, mas não funcionou. E a gente vai aprimorando isso também, estamos aprendendo aí com a ferramenta esses links, como é que eles funcionam. E aí já tem algumas perguntas que a gente selecionou como as melhores, assim, as mais interessantes, que explica bastante o tema. E no final a gente vai fazer uma promoção, um preço especial para quem está assistindo, para quem acompanha a gente, está vendo esse vídeo, é uma promoção que a gente vai lançar aí no final do webinar para a galera comprar uma prancha com preço especial. Valeu? Guga Arruda, é nóis. Grande Fábio. Vamos nessa? Boa noite, galera. Uma satisfação estar aqui com vocês. Desculpem aí o nosso atraso. E separei os temas principais que a galera vem me pedindo. E hoje a gente vai conversar sobre construções de prancha, materiais, tecnologia e tudo que isso representa no esporte surf, né? Eu queria começar com vocês sobre as características fundamentais de uma prancha de surf. E separei elas aqui: peso, densidade, flexibilidade e durabilidade. Não entrei com o design, porque como a gente está falando de material e de construção, em qualquer material, qualquer construção, a gente vai poder fazer o design que a gente quiser, né? Eu acho que vocês já devem estar sabendo, hoje em dia a grande maioria, imagino que mais de 90% das pranchas, a nível mundial, tem os designs feitos a nível de design gráfico, com o programa Shape 3D ou algum programa semelhante, onde a gente desenha a prancha, e uma CNC, uma máquina de comando numérico, faz a usinagem. A partir dali a gente tem o shape da prancha, o design que a gente chama, num bloco. Esse bloco pode ser de EPS, pode ser de poliuretano e mesmo outros, e a gente com certeza vai falar sobre isso. Então o design pode ser feito em qualquer material, mas a gente quer falar hoje não sobre design, a gente quer falar hoje sobre a diferença que cada material e cada construção vai trazer para a tua prancha. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender as características fundamentais das pranchas, porque só de entender essas características, algumas perguntas já vão sendo equacionadas, tá? Então, vamos lá. Uma prancha, ela certamente vai ter um peso, tá? O peso, na verdade, na física seria a massa. Quanto que você pesa, quanto que a sua prancha pesa. Os pesos a gente não vai ter como dar na hora do surf, é esse mesmo que você tem. Já o da prancha varia de um material para o outro, de uma construção para outra. As pranchas, de uma forma geral, pranchas pequenas, para um surfista avançado, pranchas de aproximadamente 28 litros, por exemplo, essas pranchas costumam pesar de 2 a 3 quilos. Pranchas maiores, mais volumosas, acabam pesando mais. Vamos tomar como referência, então, as pranchas que eu uso, que são pranchas de aproximadamente 28 quilos e de tamanho aproximado 6,0. 28 litros, desculpa. 28 quilos, ia ser bem pesado. De 28 litros, de tamanho aproximado 6,0. Essas pranchas pesam de 2 a 3 quilos. Eu já fiz prancha com menos de 2 quilos. Eu fiz as pranchas que eu acredito serem as pranchas mais leves do mundo. Por quê? Porque eu quis arriscar. Eu quis fazer uma prancha tão leve que, mesmo que quebrasse ao meio,
eu estaria testando o que aquela leveza me dá. Naturalmente eu vou estar perdendo em durabilidade. A prancha leve é boa, a prancha pesada é boa para alguma coisa, é ruim. Muita gente me pergunta, uma prancha muito leve, ela pode ser ruim numa onda grande, ou no mar mexido, ou no surf de alta velocidade? Essas são perguntas bem comuns, tá? Galera, falando sobre peso é o seguinte, eu adoro prancha leve, tá? E adoro prancha leve até ondas de 10 pés, inclusive em pipeline. Eu tenho essa fala porque eu tive uma 7.6 Pat Rawson nas antigas, que foi minha prancha mágica em pipeline. Essa prancha ela era tão leve que era incomum para uma prancha daquele tamanho. Era um erro de laminação. Tá? Então eu encontrei uma 7.6 muito leve na Indonésia, tinha um swell gigante previsto, e eu acabei pegando essa ganzeira, fiquei impressionado como era leve, como eu gostava muito de prancha leve. Fiquei muito feliz com aquilo e comecei a usar essa prancha em Gilende, Grajagan, na ilha de Java. Peguei altas ondas, a prancha era alucinante. Na temporada havaiana seguinte, eu levei a prancha para o Hawaii. E a prancha era mágica em pipeline. Prancha alucinante, a remada fenomenal, o drop muito confortável, as viradas, o trabalho de borda, a corrida dentro do tubo. Uma prancha alucinante, super leve. Alguém adivinha o que aconteceu com ela? Quebrou o meio. Claro, era uma prancha de PU. Poliuretano, com resina poliéster e fibra de vidro. É a prancha que a gente chama da prancha comum, a prancha da construção mais comum que existiu nos últimos anos e ainda existe hoje a nível mundial, é a prancha de PU. E essa prancha é alucinante, ela vai ter as características dela, como a gente começou a conversa sobre peso, ela vai ter um peso próprio, ela vai ter uma flexibilidade, uma densidade, uma durabilidade. Essa prancha andava em muita velocidade, era uma onda de mais de 3 metros de altura no Havaí, não quicava, não pulava, não tinha os problemas que as pessoas têm o receio de uma prancha muito leve numa onda forte. Então eu queria assim eliminar essa dúvida falando para vocês o seguinte: se vocês forem surfar de toe-in em Jaws com vento numa onda gigante de 40 pés, eu acho que a prancha leve é ruim. Tá? Eu acho que a prancha leve atrapalha nesse caso. Por isso que a galera do toe-in chega a botar chumbo nas pranchas para não voar e não quicar nos bumps em onda gigante. Quando a gente quer que uma prancha seja leve, a gente vai trabalhar com pouco material de alta densidade, ou seja, vai trabalhar com pouca resina e pouca fibra. Consequentemente, essa prancha vai ficar mais fraca e mais flexível. Então, 3 fatores característicos de uma prancha se associaram na decisão de quanto material mais denso ou menos denso a gente vai colocar nessa prancha. Naturalmente, uma prancha mais leve, ela vai ser também mais flexível, de uma forma geral. É claro que existem algumas formas de a gente burlar isso, com materiais rígidos e leves, como o carbono, a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas, de uma forma geral, essa prancha é mais leve, mais flexível, consequentemente, menos durável. Então, essa prancha leve e flexível, ela vai ser uma possibilidade em diversos materiais, só que ela vai dar um resultado de durabilidade. Então eu vou contar para vocês como que começou a minha relação com as pranchas leves. Eu naturalmente, assim como a maioria de vocês, sempre usei prancha PU. PU, esclarecendo para a galera, PU é poliuretano, é o bloco, é o material do bloco. E essa prancha comum de PU tem uma longarina de madeira, como vocês conhecem, laminada com fibra de vidro e resina poliéster. O resultado dessa prancha que a gente chama de comum é um resultado muito bom e a gente vem usando nos últimos anos. Eu gosto de prancha leve, para que ela fique rápida nos movimentos, para que ela me obedeça de pronto e para que eu consiga executar a radicalidade, o comando e o controle que eu quero sobre a prancha. Dá para fazer isso com o PU? Dá. O que acontece? A prancha passa a ficar mais frágil, passa a ter menos durabilidade, passa a ficar mais flexível. O que a flexibilidade determina numa prancha? Quando a prancha flexiona, ela ganha curva. E uma prancha mais curvada é uma prancha que faz mais curvas. Ela vai manobrar mais se ela flexionar e se ela ganhar curva. Se a prancha for mais rígida, ela ganha menos curva quando você pisa. Ela fica na curva original, mais reta. Naturalmente essa prancha corre mais para frente, mas não faz tanta curva, não está tão solta. Então eu estou querendo mostrar para vocês que eu particularmente gosto de uma prancha leve, flexível, que se amolda à onda quando eu coloco a minha pressão, meu peso, e se torna por isso mais solta, mais manobrável, mais radical.
A durabilidade dessa prancha, desse jeito que eu gosto, de PU, era assim, ó. A prancha durava, para fazer uma prancha de PU comum, bem leve e bem flexível, essa prancha durava 2 meses. Às vezes durava 2 semanas, mas eram muito boas. A minha 7.6 Gun de pipe, que era leve, foi a melhor que eu tive. Pegou o meio na primeira temporada havaiana. Então esse foi o problema que eu encontrei para lidar com as características que eu queria numa prancha, que eram leveza, flexibilidade, sem perder a durabilidade. Então as pranchas quebravam. Como era o competidor, fazia um monte de prancha toda hora, ok. E assim eu fui durante anos usando as pranchas de PU. Quando pintou as pranchas de epóxi, há cerca de 20 anos atrás, apareceu no mercado de pranchas de surf a resina epóxi e o bloco de EPS. Para quem não sabe, EPS é o poliestireno expandido, o EPS é o isopor. Tá? Quando o isopor surgiu na fabricação de prancha, eram blocos muito leves e muito moles, de baixíssima densidade. Tá? Então, essas pranchas de epóxi comum, ainda que tivessem a lâmina de madeira, assim como a de PU, elas eram muito mais leves, muito mais flexíveis. Elas eram literalmente mais moles. E foi daí que surgiu uma questão que até hoje perdura e formou um tabu, onde as pessoas temem que a prancha de epóxi venha a trepidar em onda grande, venha a vibrar, venha a ser pior em onda grande, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aonde eu quero chegar no final da explicação da característica das pranchas, seja do material que for, é que o peso sobre o volume, ou melhor, a massa sobre o volume, vai determinar a densidade. E é isso que importa na flutuabilidade de uma prancha. Então muita gente pergunta, o epóxi, essa já é uma das perguntas, eu já começo a antecipar um pouco desse conteúdo. Muita gente pergunta e muita gente está interessada em saber se a prancha de epóxi boia mais do que uma prancha de poliéster. Tá? A resposta para essa pergunta é não. Tá? A gente não pode dizer isso. Por quê? O que faz uma prancha flutuar? O que faz uma prancha boiar? É uma força chamada pela física empuxo, que devolve a prancha para fora d'água. Então ela afunda por causa da massa, por causa do peso, e ela é sustentada por causa do volume, que sofre o empuxo, que é a força da água, devolvendo a prancha para cima e fazendo ela flutuar. O que faz a prancha flutuar é a densidade, galera. É a relação entre o peso e o volume. Então vamos lá. Vamos imaginar uma prancha de PU comum, que tem 28 litros de volume e o peso dela é 3 kg. Vamos fazer uma prancha de epóxi com os mesmos 28 litros e os mesmos 3 kg. Eu pergunto para vocês, qual das duas vai boiar mais? A de epóxi ou a de PU? Galera, elas têm o mesmo peso, elas têm o mesmo volume, elas têm a mesma densidade e elas têm a mesma força de empuxo. Elas flutuam uma tanto quanto a outra. A água não tem como saber se aquele bloco é EPS, se é poliuretano, não. A única coisa que a água sente é a massa, que é o peso, e o volume que ela abraça e consegue empurrar de volta no empuxo. Então o que vai determinar se a prancha flutua mais ou se a prancha flutua menos é a densidade dessa prancha. Então se a gente fizesse uma prancha, vamos imaginar, uma prancha de epóxi, que lá quando surgiu há 20 anos atrás, era feita com isopor super leve e a resina epóxi, que é a resina que não reage com o isopor, e essa prancha era muito mais leve do que uma prancha de PU. Será que essa prancha flutuava mais do que uma prancha de PU? Claro que sim. Por quê? Então vamos entender. A mesma prancha de 28 litros foi feita em PU e terminou com 3 kg. Essa prancha, mesmo design, mesmo arquivo feito com 28 litros em epóxi, terminou com 2 kg. Ela tem o mesmo volume e é 1 kg mais leve. O que vai acontecer? Ela tem menos densidade, ela vai flutuar mais. Ela tem menos força levando ela para baixo, ela tem menos peso. Consequentemente, o empuxo naquele mesmo volume vai jogar ela mais para cima. Tá? Então, uma prancha mais leve boia mais do que uma prancha mais pesada, tendo o mesmo volume? Sim. Essa é a resposta. A resposta não é se a prancha de epóxi boia mais do que a de PU.
A resposta é que a prancha mais leve boia mais do que a prancha mais pesada. Tá bom, galera? Então, esse é o entendimento que eu queria passar sobre esse assunto. Tem uma pergunta interessante aqui que o Raul Torres fez, que tem tudo a ver com o que você está falando, que ele fala assim, e o ar represado dentro do EPS, por ele ser naturalmente menos denso do que o PU, não tende a acumular mais ar dentro, isso não dá mais flutuabilidade para o material? Isso aí, Raul, o que o Guga está explicando é que a densidade da prancha como um todo tem que ser levada em consideração. O bloco dentro da prancha pode até ser mais leve, o EPS ali usado ali dentro pode até ser mais leve, mas ele recebeu fibra de vidro, resina epóxi, ele colocou mais resina, se a gente usou mais fibra de vidro nessa prancha e ela ficou mais pesada por causa desses outros materiais que são mais densos, isso compensou aquele material interno que era mais leve. Se ele chegou no mesmo peso que uma outra de poliuretano com o mesmo volume, elas têm a mesma densidade igual. Então a densidade do que o Guga está falando agora não é só do bloco interno dentro da prancha, é a densidade da prancha como um todo. Então tem que somar todos esses materiais. Isso aí, somando ao que o Fábio estava explicando, galera, vamos fazer mais uma suposição que vai ajudar vocês a entenderem o que eu estou explicando. Imagina a gente pegar uma prancha com um bloco de EPS de baixa densidade, muito ar dentro, e fazer uma laminação leve. Essa prancha vai flutuar bem. É aquela prancha que eu tinha falado, 2 kg, super leve, e 28 litros. E uma prancha de PU com 28 litros e 3 kg, está mais pesada, está mais afundada, está com menos empuxo, está com mais densidade, de uma forma geral. Não é o bloco que a gente está falando, é a prancha toda. Isso aí. Vamos pegar essa prancha mais leve de EPS e vamos enfiar dentro dessa prancha uma bola de chumbo de 1,2 kg, porque eu resolvi fazer tow-in. Eu resolvi fazer tow-in com essa minha prancha de epóxi, que eu estou adorando e que está super leve, eu resolvi fazer tow-in. Então eu resolvi colocar uma bola de chumbo dentro dela. Ela continua com mais ar do que a outra. Só que agora, além do ar, nessa equação, nessa soma de todos esses materiais e nessa consequente densidade total, ela tem uma bola de chumbo de 1,2 kg dentro dela. Essa prancha está com 3,2 kg. Agora, ela afundou mais do que a prancha de PU. Ficou com dúvida? Então bota uma bola de chumbo de 5 kg, de 20, de 30. Bota uma bola de chumbo de 100 kg, essa prancha vai lá para o fundo do mar. Mas ela tem mais ar dentro? Tem. Mas ela está lá no fundo do mar, porque a gente botou um chumbo em cima dela. Então, galera, a prancha mais pesada, ou melhor, tá? A prancha mais densa, que é massa sobre volume, essa prancha mais densa vai afundar mais. Ela tem mais massa para aquele volume. E a prancha tem o mesmo volume com menos massa, ela vai subir. Ela vai boiar mais. Por que todo mundo tem essa dúvida tão enraizada? Por que tantas pessoas falam que a prancha de epóxi boia mais, ou a de EPS boia mais? Tá? Lembrando a vocês, EPS, isopor, epóxi é a resina que se lamina isopor. Por que essa prancha boia mais do que a de PU? Por que tanta gente pensa isso? Vamos voltar 20 anos no tempo e lembrar que as pranchas de PU, essa época, tinham 3,2 kg, 3 kg, 3,5 kg, eram pranchas de PU de alta densidade, com longarina de madeira, várias fibras de vidro, porque não podia quebrar o meio, pranchas pesadas. Pintou a prancha de epóxi, com aquele primeiro isopor mais vagabundo que já existiu, Isopor de geladeira. Isopor de geladeira, com uma densidade que ninguém mais usa, mas naquela época, para geladeira, servia. Um isopor mole, muito leve. Saiu a primeira prancha de epóxi, 2 kg, 1,9 kg. Eu já tive prancha de 1,6 kg. Uma prancha muito leve, com o mesmo volume. Aí é claro que a prancha de epóxi boiava muito mais. Não é porque ela era de epóxi, é porque ela era muito mais leve. Para quem não sabe, é muito comum as fábricas fazerem a prancha de EPS, laminação de epóxi e banho de poliéster. O banho, ali onde tu pega na tua mão, é poliéster. A outra prancha de PU, o banho que tu pega com a tua mão, é poliéster também. A superfície externa das duas pranchas é poliéster. A água do mar não sabe o que tem dentro. Muitas vezes nem o próprio usuário sabe o que tem dentro. A mais pesada afunda, a mais leve boia. Galera, nós não estamos mais há 20 anos atrás, quando as pranchas
de epóxi eram feitas com bloco de EPS ou isopor de baixa densidade super leves. E quando eu não tinha um controle disso também, né? Hoje, aqui na fábrica, a gente tem um controle de densidade de bloco, de matéria-prima, de controle de recebimento para garantir que a gente mantenha um padrão ou que a gente possa realmente atender o que cada cliente precisa. Pô, quero uma prancha com uma onda mais pesada, uma prancha mais pesada mesmo para ficar mais forte, enfim, pegar onda maior. A gente pode escolher um bloco mais denso, menos denso, a gente já tem controle sobre isso. Então evoluiu muito, né, a tecnologia. Exatamente, galera. Aquele bloco super leve a gente não usa mais, tá? Na verdade, hoje em dia, ninguém usa mais aquele isopor super leve. Então a indústria do isopor, ela foi se adaptando à indústria da fabricação de pranchas de surf e a gente foi aumentando a densidade. Hoje em dia a gente tem bloco de isopor, se quiser, por exemplo, para uma prancha de towing, super denso, super duro e super pesado. Tá? Inclusive mais denso, mais duro e mais pesado do que o PU, se quiser. A gente tem a medida da densidade que a gente deseja para fazer com o mesmo peso e a mesma rigidez do PU. Essa é uma opção que está hoje no mercado e não só a Powerlite detém. Moral da história, hoje em dia uma prancha de epóxi ela pode ter a densidade igual à da prancha de PU. Aí vem a próxima questão, flexibilidade. Essa prancha de 20 anos atrás de epóxi era super flexível. O epóxi é uma resina de boa flexibilidade, o bloco de EPS daquela época de baixa densidade era super flexível. A prancha de epóxi era mais flexível do que a prancha de PU. Agora, essa sentença serve para os dias de hoje para todas as construções de epóxi do planeta? Não. Se você falar isso, você vai estar falando uma coisa errada, uma coisa incompleta, uma resposta ilimitada, uma resposta limitada. Né? Então, hoje em dia, a gente pode fazer EPS de alta densidade e essa prancha já vai ficar mais rígida. Hoje em dia, a galera, daqui a pouco a gente vai falar sobre as construções modernas, inclusive já estão introduzindo. A galera usa carbono para controlar a flexibilidade, a galera usa Kevlar. A galera usa lâmina de madeira em vez de longarina, lâmina de bambu em vez de longarina, estruturas parabólicas nas bordas, tanto de carbono quanto de madeira, para controlar a flexibilidade. O que eu estou querendo explicar para vocês? O importante numa prancha não é ser PU ou EPS. O importante numa prancha, o que faz ela funcionar melhor ou pior, não é ela ser epóxi ou poliéster, mas sim ela ter um peso favorável, uma flexibilidade favorável, uma durabilidade também favorável, porque senão essa equação não funciona comercialmente. Ter uma prancha flexível, de boa flexibilidade, leve, mas que quebra o meio muito rápido também não adianta. E o design, naturalmente, não vai ser a nossa pauta de hoje, porque tem muito para falar sobre o design, mas a gente subentende nessa conversa, galera, que é o mesmo design sendo testado com diferentes materiais, diferentes construções, diferentes densidades, diferentes pesos, e é isso que vai favorecer ou prejudicar o teu surf. É super importante salientar e isolar essas variáveis mesmo, porque a gente escuta, a gente já vendeu muita prancha aqui, já atendeu muitos surfistas, mais de 6.500 surfistas que já passaram aqui, e a gente vê a galera confundindo os assuntos, por isso a importância de workshops, webinários como esse, porque aí o cara pode não gostar da prancha dele, porque o design não está adequado para ele, mas aí ele fala que prancha de epóxi para ele não funciona. E o contrário também, o cara vai lá e fala que, pô, na verdade a prancha de epóxi para ele funciona, mas o design está errado, e na verdade tem outro problema na prancha. Então a gente atribuir o problema do design, da construção, sem considerar que ela é muito mais complexa do que isso, tem todas as outras variáveis de flexibilidade, de desenho de fundo, borda, se aquela prancha foi feita realmente para o teu biotipo, para o teu nível de surf, para o mar que você está surfando. A gente vê muito, né, cara caindo no mar, de maroleira no mar grande, de ganzeira no mar pequeno, e essas lambanças todas, e falando coisas assim, né, não, mas é porque minha prancha epóxi não funciona, ou é porque ela vibra, ou porque coisa assim, está misturando realmente os assuntos, por isso que a gente está tentando separar e deixar mais claro. Vamos lá, galera, eu testei peso até o limite, tá? Eu fiz super leve e fiz super pesada, tá? Eu considero a leveza um benefício na performance em ondas de até 10 pés. As minhas ganzeiras, as pranchas que eu surfo em Indonésia e Hawaii são as mais leves que eu consigo fabricar para ter a durabilidade que eu preciso naquele tipo de onda. Então, leveza para mim, ponto positivo.
Flexibilidade. Eu testei até a mais flexível possível. Tá? O EPS de baixa densidade com fibra de Kevlar sem estruturação de madeira. A prancha super flexível. Ela se torna solta, maleável, manobrável, perde velocidade e trepida. Tá? Então é aquela prancha parecida com a prancha que se fazia 20 anos atrás em epóxi e EPS, que era um bloco super mole de fibra de vidro. A prancha já trepidava, já era mole, já era flexível demais. Por isso que muita gente passou a pensar que a prancha de epóxi trepidava. Não é a prancha de epóxi que trepida, é a prancha exageradamente flexível que trepida. Se torna mais solta e menos veloz. Fiz pranchas super rígidas, com estrutura em lâmina de madeira, mais fibra de carbono em cima, mais fibra de carbono embaixo. O que aconteceu com essas pranchas rígidas? Super velozes, muita velocidade e duras para manobrar. Então, às vezes alguém me pergunta, prancha rígida é bom? Não. Prancha muito flexível é bom? Também não. O bom é mágica. O bom é a mágica. O bom é a flexibilidade certa. Posso dizer para vocês uma boa flexibilidade para começar? Uma prancha de PU bem leve, feita com um tecido só em cima, um tecido só embaixo, 4 onças, o PU do mais leve que tiver para vender no mercado, bem fraquinha, bem casquinha de ovo. Cara, essa flexibilidade é alucinante. E foi essa flexibilidade que me fez adorar pranchas leves e flexíveis, de PU, não muito flexíveis, mas aquela flexibilidade que uma prancha de PU super leve tem. Prancha de atleta, né? Prancha de atletas quebrando no meio a cada onda. Foi as pranchas que eu usei durante 20 anos de carreira de surfista profissional. Eu quebrava elas toda hora. Eu quebrava, a cada 2 semanas minha prancha quebrava ao meio. A prancha boa eu só usava em campeonato. A reserva já era mais pesadinha, mesmo design. Surfava com a reserva pesadinha e competia com a leve. O que aconteceu? A galera fez em epóxi uma prancha super leve, com fibra de vidro e longarina, ela ficou flexível demais. E muita gente não gostou. Quer que eu te diga uma flexibilidade alucinante? As pranchas de EPS de alta densidade, ou seja, um EPS mais durinho, ainda leves porque estão sem longarina, e aplicado os wraps de carbono, que o Mayhem gosta, que tem na Lost, que hoje em dia todo mundo faz, que a gente começou fazendo as Carbon Rail há quase 15 anos atrás, com as bordas de carbono, estruturadas mais durinhas por causa do carbono, mais durinha por causa da densidade elevada do EPS moderno, do isopor mais duro, ainda leves, porque não tem longarina, são feitas em epóxi, sem muita fibra, pranchas que já duram mais e tem uma flexibilidade alucinante. O carbono numa posição circular, né? O carbono numa posição que realmente é parabólico, né? Que trabalha uma rigidez. Que dê a firmeza, né? Que dê um pouco de rigidez nessa fórmula. O importante é a fórmula, galera. O importante é a gente acertar a fórmula. Não vou deixar de dizer para vocês que, para mim, a melhor flexibilidade de prancha de surf que eu já testei na minha vida, e eu testei praticamente tudo que se fez por aí, é a Powerlite de lâmina de madeira. Tá? Então, eu vou adentrar o assunto e vou explicar para vocês por que da Powerlite ser como ela é e como surgiu a Powerlite. Então eu tinha descoberto que a prancha super leve de PU era alucinante. E as pranchas super leves de EPS com epóxi e longarina, elas não eram tão alucinantes assim. Tá? Eu gosto mais do PU nesse caso, mas ela quebra. E eu continuei estudando como que eu ia fazer uma prancha de epóxi, que é muito mais fácil de ser leve e não quebrar, como eu ia fazer para ela ter a flexibilidade que eu queria. No começo eu achava que ela super flexível era boa, então eu inseri o Kevlar. Não atingi meu objetivo. Saquei que a prancha deveria ser mais rígida, incluí o carbono. Fiz algumas pranchas boas. Longarina mais carbono ficaram rígidas demais, tirei a longarina. Comecei a trabalhar o carbono sem a longarina. Ainda ficaram um pouco rígidas, bem boas, muito velozes. Consegui fazer pranchas leves, um pouco durinhas. Aí comecei a misturar carbono com Kevlar. Tive resultados muito bons. Uma prancha boa, Kevlar e carbono. Kevlar de um lado, carbono do outro. Legal pra caramba, funciona demais. O Carbon Rail, a borda toda de carbono, a gente faz até hoje essa construção. E fibra de vidro no resto. Legal pra caramba. Até que eu descobri, galera, e não é o que eu achava que ia acontecer, mas eu descobri
que a prancha construída sem longarina, com uma lâmina de madeira de 0,6 milímetros bem fininha e fibra de vidro sobre ela, é a flexibilidade mais alucinante que eu já testei. Eu tinha a impressão que muita gente me passa, às vezes, quando vem falar das nossas pranchas de madeira, que era retrô, que madeira tinha um visual retrô, que era uma prancha retrô, que aquela fiche de madeira estava alucinante, que aquele longboard de madeira era alucinante, era um sonho de consumo. Mas eu fiz uma prancha de performance com o design que eu usava de Kevlar, com o design que eu usava de carbono, de PU, de epóxi com longarina, eu fiz ela de lâmina de madeira. E ela foi a melhor da série. Inclusive, ela foi também a mais leve da série. Então eu fiz uma prancha revestida de lâmina de madeira, com resina epóxi, bloco de EPS com a densidade certa, sem longarina. Ela ficou leve, com uma flexibilidade alucinante. Foi isso que conquistou esse cara aqui também. Na hora que ele testou a primeira, ele falou: Guga, vamos fazer esse negócio junto. Eu gostei demais desse produto. Então, essa prancha me conquistou o Fábio, conquistou o Teco Padarates, conquistou um monte dos nossos amigos, grandes surfistas, que surfaram com todos os materiais e descobriram na prancha de lâmina de madeira a melhor flexibilidade e a melhor performance. Por que o meu quiver é inteiro de lâmina de madeira? Eu tenho um acordo com a Powerlite que eu posso pegar tantas pranchas para surfar, algumas de madeira, algumas de carbono, algumas de Kevlar. Eu pego só de madeira. Por que será? O Teco Padarates é parceiro da Powerlite e conheceu ela em fibra de carbono, mas ele só pega de madeira. O Fábio só pega de madeira. A nossa equipe de venda só pega de madeira. Eu não estou falando mal do carbono, a gente sabe fazer uma prancha alucinante com fibra de carbono. A gente baixa a densidade do bloco, a gente ajusta o que precisa. A gente sabe fazer uma prancha legal com a borda de carbono e a gente sabe fazer prancha boa de PU. Mas a mais alucinante e a preferência da nossa turma toda é a lâmina de madeira. Para completar, galera, a prancha não quebrou. E não quebrou. E praticamente não amassou. E daqui a pouco a gente começou a mostrar que ela era forte dando soco e não marcou. E eu tenho pranchas dessas, de lâmina de madeira, com 10 anos de idade. Eu comprei uma, eu tenho 10 anos. Eu comprei uma agora, nós somos compradores de prancha velha Powerlite. Eu peguei a prancha com 10 anos, super leve, inteira, eu falei, vou comprar. Já teve prancha que eu vendi para o cliente usada por R$ 1.200, depois de 3 anos ele voltou para encomendar a nova e me vendeu a prancha usada dele 3 anos depois por R$ 1.200. Ela estava no mesmo estado. Então, dentro das características das pranchas, leveza, flexibilidade, durabilidade e densidade, a prancha de bloco de EPS, com a densidade que a gente usa, o isopor, com a densidade que a gente usa, que é bem mais densa do que aquele de 20 anos atrás, que fez a cabeça da galera e confundiu o mercado. Com a lâmina de madeira, a fibra de vidro, tudo que a gente calculou e testou na nossa fórmula é a flexibilidade, a performance, a leveza e a durabilidade que a gente mais gosta. Essa fábrica faz prancha de PU comum, prancha de EPS comum, prancha de carbon rail, prancha que a gente chama de Ghost, que é toda branca, sem longarina e com fibras de vidro importadas suficientes para segurar, para dar boa densidade, boa flexibilidade, um peso e uma durabilidade aceitável. E as de lâmina de madeira, mas a que a gente gosta é a de lâmina de madeira. Por isso que o carro-chefe da Powerlite é a lâmina de madeira. Tá, galera? Então, essa é a história da Powerlite. Ela não foi criada para fazer prancha de lâmina de madeira, ela foi criada para fazer prancha de Kevlar, de carbono. Eu era pirado no high-tech. Eu queria coisa cara na prancha, eu queria um carro de Fórmula 1. Descobri que o sanduíche de lâmina de madeira com um bloco de EPS deu o melhor resultado de performance de prancha que eu já conheci até hoje. O mundo inteiro agora faz pranchas sem longarina. Algumas perguntas que vieram estão relacionadas ao futuro. O que vem por aí? Aí o Gui, nosso parceiraço produtor, me avisa quando a gente for começar a responder perguntas, mas eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem para falar um pouco para vocês das tendências modernas de fabricação de prancha. Tá? Então a tendência é sim, galera, tirar a longarina. Por 2 motivos especiais. Tá? O primeiro, por causa da característica, uma das 4 características básicas que a gente conversou, a característica flexibilidade. A longarina atrapalha a flexibilidade da prancha. A longarina deixa a prancha
relativamente rígida e a gente não consegue flexibilizar muito. O único jeito de flexibilizar usando longarina é fazer ela muito fraca. Porque se a gente coloca a capa que quer para ela ficar forte, mais a longarina, essa prancha fica rígida. E o jeito, né, que a longarina tem para flexibilizar, quando ela está nesse sentido, é torcer. Né? Não é flexibilizar, ela é obrigada a torcer. E isso a gente tem menos controle sobre essa torção. Nas nossas pranchas, e falando um pouco de tecnologia, e para onde a gente está indo, a gente investe muito em tecnologia todo ano, investe muito em software de simulação, de biodinâmica, etc., para poder encontrar a flexibilidade ideal para as pranchas de surf para cada perfil e biotipo de pessoa. Então, está indo para esse caminho de controlar a flexibilidade, de entender aonde é melhor ter mais flexibilidade, menos flexibilidade. A gente lançou o Tailflex esse ano para tirar a flexibilidade de um ponto específico da prancha, onde a gente entendeu, o Google entendeu que era onde a gente podia tirar mais da manobra, colocar mais pressão para ela flexionar um pouco mais naquele ponto, e assim a gente vai melhorando a construção cada dia mais para ter pranchas mais mágicas. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Nesse ponto da flexibilidade, como o Fábio bem salientou, a longarina dificulta esse movimento de flexibilidade e tende a empenar com o tempo. Ela tende a ir torcendo a prancha. Com o tempo, você tem uma prancha velha de PU com longarina, você pode botar num cavalete nivelado e perceber que a tua prancha está torta e ela não tem mais o design original. Então, uma tendência da longarina sair para quê? Para a gente controlar o quanto de flexibilidade, ou rigidez, como queira falar, e qual é o jeito que ela flexiona. A gente quer que essa prancha flexione por inteiro, na direção natural da fibra com qual foi feita aquela prancha, seja de vidro, seja de madeira, seja do que for. A gente não está querendo aquela tábua se torcendo contra a flexão. Primeiro ponto. Segundo ponto, peso, característica fundamental da performance de uma prancha. Uma longarina pesa aproximadamente 1 kg. Quando a gente tira a longarina da prancha, ela passa a ficar 1 kg mais leve. É muito leve, cara. Quando tu pede uma prancha leve na fábrica e a galera dá uma raspadinha, tira uma resininha a mais ali, sai 100 gramas. Se tu tira a longarina, sai 1 kg. A tua prancha fica muito leve. Só que ela vai ficar mais frágil e muito flexível. Nós vamos começar a colocar um pouco mais de material no revestimento dessa prancha, seja o material que for. Então essa prancha vai começar a receber mais material, então ela vai ter uma casca mais forte, ela vai ter um pouco mais de rigidez, ela vai ter a flexibilidade controlada e ainda vai ser leve, porque todo esse material adicional que vai ser colocado na casca para controlar a flexibilidade e deixar ela mais forte, não vai colocar de volta 1 kg nessa prancha. É por isso que a Powerlite é uma prancha mais leve. É por isso que outros fabricantes conseguem fazer prancha Carbon Wrap mais leve. A Firewire faz pranchas leves, não é igual a nossa, é outro tipo, mas também faz com bom peso porque retirou 1 kg de longarina. A tendência, galera, é a longarina sair das pranchas. Próximo motivo que a longarina vai sair das pranchas, a gente falou de peso, falou de flexibilidade, falou de durabilidade. Alguém pode pensar, pô, a prancha com longarina é mais forte. Não, não é. Ela é mais fraca. Por quê? Porque a gente teve que colocar uma tábua de 1 kg dentro da prancha, mas aquela tábua só ocupa aquele espaço. Do lado, onde não tem a longarina, ela tem que ser fraca. Porque se a gente fortalecer muito essa laminação com mais 1 kg de longarina, essa prancha vai ficar pesada demais. Então a gente precisa fazer uma laminação fina. Todo mundo sabe a fórmula de uma prancha comum. 2 4-ons em cima, 1 embaixo, para a prancha ser leve. E uma longarina de 1 kg. Se eu tirar essa longarina de 1 kg, eu posso colocar 2 6-ons em cima e 2 6-ons embaixo. Essa prancha vai ser muito mais forte. Essa prancha vai bater, não vai quebrar. Então a longarina tende a sair. Para a longarina sair, os blocos tendem a aumentar a densidade. Ou seja, o pessoal vai trabalhar com PU, vai trabalhar com EPS mais denso, mais duro. A flexibilidade é boa, tu não precisa reforçar tanto assim a laminação. E a tendência é se investir na laminação. Aquilo que tu tirou na longarina, que tu economizou de peso, que tu economizou de rigidez, tu vai investir na casca da tua prancha, na laminação. Mais fibra de vidro, ou uma fibra de carbono, ou uma lâmina de madeira, ou um carbon wrap, ou um carbon rail, alguma coisa legal, alguma coisa nobre, alguma coisa que tem um custo, uma borda de carbono, uma laminação de carbono, uma lâmina de madeira, um trabalho de molde, um trabalho
poder conseguir conformar essa madeira, tudo isso tem um custo. Mas o resultado qual é? O resultado são as 4 características da tua prancha: leveza, flexibilidade, durabilidade e densidade, que é o que faz ela boiar de verdade. Perguntas? Agora partir para as perguntas. Matou aí? Matou. É isso aí, galera. Isso é o que eu queria contar para vocês e a gente reservou um tempo para atender as perguntas que a galera está nos enviando. Tem algumas bem legais aqui no chat. Eu vou até começar por uma... Não, vou começar pela nossa ordem mesmo para não mudar. Mas tem uma pergunta muito boa aqui que eu vou salvar aqui para fazer depois. Primeira pergunta, a gente já meio que respondeu até. O epóxi anda muito por cima d'água, epóxi não crava de borda, epóxi não enterra tanto a rabeta. Isso tudo é verdade ou é frase ou é mito? E aí, se já ouviu dizer que pranchas de epóxi ficam demais sobre a água, vibram demais e que o PU crava mais a borda, se isso é verdade ou não? Super legal responder essa pergunta. Eu introduzi bastante do assunto, vou ser breve agora na resposta, já que vocês já entenderam tudo que a gente conversou. Galera, a prancha que vibra é a prancha excessivamente flexível. Tá? Essa prancha pode ser, por exemplo, feita de epóxi com fibra de vidro e isopor mole. Essa prancha vibra. Qual é a prancha que flutua demais e não crava na água? Tá? Uma prancha de baixa densidade com muito volume. Tá? Qual é a prancha de baixa densidade? Uma prancha, por exemplo, com um bloco de isopor super leve, né? e leve. A prancha leve com bloco leve. O que vai dar de resultado? Ela vai flutuar mais. Tá? Essa prancha tem que ser de epóxi? Não. Pode ser uma prancha super leve de PU, só que de PU a galera não consegue fazer uma prancha tão leve. Então ela não vai tanto. Mas e quando a gente faz uma prancha Powerlite com lâmina de madeira? Aí mudou o peso. Também mudou a flexibilidade. E também mudou a densidade. E quando a gente faz uma prancha toda em fibra de carbono? Ela passa a ser mais rígida do que uma prancha de PU. Mas ela é epóxi. Ela não vai vibrar. Ela vai correr para frente. Mas ela é epóxi. Tá, galera? Então, as características que as pessoas que não entenderam muito bem esse assunto atribuem ao epóxi, essas características, na verdade, são características de uma prancha demasiadamente flexível ou demasiadamente leve. O que eu quero dizer para vocês é que uma prancha pode ser feita em epóxi leve ou pesada, flexível ou rígida, e a Powerlite trabalha para encontrar a flexibilidade ideal, o peso ideal e que mantenha a durabilidade. Tá? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: as nossas pranchas cravam a borda, não trepidam. Inclusive, eu tenho um grande parceiro, Arenque, tomara que esteja nos assistindo, Rogério Arenque, baita shaper do Iago Dória, que está competindo agora em Jeffreys Bay, e a gente está torcendo por um grande resultado do Iago. O Arenque, conversando comigo, um dia a gente traz ele aqui para esse bate-papo, né, Fábio? Estava conversando comigo e me disse: Guga, a Powerlite de lâmina de madeira é a prancha que tem a flexibilidade mais parecida com o PU de todas que eu testei. Então percebam que a questão não é o epóxi, a questão é a flexibilidade daquela construção. Nós aqui estamos defendendo algumas construções que a gente testou e sabe que funciona. E está dando a real sobre algumas construções que a gente também faz. Também testou e sabe como funciona. Tá? A prancha de epóxi comum de isopor mole, ela trepida e boia mais. A prancha de epóxi comum com isopor mais denso já não trepida e já não boia mais. A prancha de PU leve tem uma flexibilidade maravilhosa, mas quebra ao meio. E a inovação é o que está chegando. Golaço. Essa aqui é muito boa, até eu tô curioso, cara, para saber. Que prancha você usaria em Jeffreys Bay? Olha que legal. Ótima pergunta, tá? Jeffreys Bay tá rolando, vocês estão vendo, né? Acompanhando o campeonato. Eu já peguei altas ondas em Jeffreys, já peguei clássico, já competi, já peguei o clássico assim, o mel, tipo 2 metros, desenho animado. É uma onda veloz, que muitos surfistas fazem uma manobra e acabam ficando para trás e não alcançando a próxima sessão. Então, eu gostaria de ter em Jeffreys Bay uma prancha veloz. Jeffreys Bay é uma onda bem de pé, uma onda cavada, não é gorda. Pode ter um cutback numa sessão ou outra, mas é só para dar uma ajeitadinha, daqui a pouco ela começa a correr. Como essa onda é cavada, eu gostaria de uma prancha que atacasse o cavado, que fosse boa de batida, boa de manobra no lip. E Jeffreys Bay tem tudo. Eu gostaria de uma prancha boa de tudo.
Como é que a gente vai juntar tudo isso numa prancha, tá? De onde vem a velocidade, galera? A velocidade de uma prancha vem das linhas retas, tá? Então essa prancha ela não pode ser muito curvada, porque se ela for muito curvada ela não corre tanto. Mas essa prancha também não pode ser muito reta, porque se ela for muito reta ela corre e fica dura e não bate radical no cavado, ela acaba querendo correr para frente e surfar mais aberto. Então o trabalho de curva é uma curva comum, é uma curva suave. Não é uma prancha que tem aquele kick-tail que parece um shape de skate, não. É uma curva longa que você vem olhando desde o meio da prancha e não encontra o ponto de quebra. É uma linha contínua que vai permitir velocidade e vai permitir manobras na parte de cavalo. Porque se ela for rápida demais, reta demais, ela foge do cavalo e foge do tubo. Tá? Então essa prancha precisa ter curva para parar dentro do tubo e atacar o cavalo. Mas ela não pode ter o kick-tail acentuado, senão ela deixa de alcançar a próxima seção. Em relação ao outline, da mesma forma. Se esse outline for muito arredondado, ela deixa de correr, ataca o cavalo, perde a próxima seção. O que eu faria? Um outline um pouco mais paralelo, com um bump wing ou wing que reduzisse o tamanho da rabeta. Por exemplo, a faca na manteiga, uma prancha que eu usaria sem dúvida nenhuma em Jeffreys Bay. É uma prancha que tem um outline um pouco mais paralelo, um pouco mais inteiro, e ela tem um bump wing que faz a rabeta reduzir. A Joker da mesma forma. Essa prancha ela tem esse outline de velocidade e tem esse bump wing fechando a linha atrás para conseguir atacar na parte cavada da onda, tá? Eu ia surfar com a minha faca na manteiga 5,11 oficial, que eu tô viciado, cara. Não gosta nada. Pergunta do Marco Polo, nosso embaixador, tem um modelo no pé, né, modelo dele que a gente desenvolveu para ele, uma Powerlight Design by Marco Polo, junto com o Guga Arruda. Mandou a seguinte pergunta: que tipo de outline, que flutuação e que material de prancha que ele pode usar na piscina de onda? Tá rolando ali em Garopaba o projeto do Surfland, então ele quer saber que prancha que ele usaria nessa condição que é água doce. Não é água salgada, muda a densidade da água e provavelmente muda a densidade ideal da prancha. E aí, cara? Que legal, galera. Não posso deixar de dizer que para mim é uma honra ter chefiado o modelo do Marco Polo, ter desenhado para ele, um surfista incrível de nível internacional. Procurem aí no @MarcoPolo, enfim, achem ele aí no Insta e vejam os vídeos do Marco surfando com a nossa prancha. Vamos fazer um webinário desse com ele também, vai dar pena. Com certeza, dando aéreo rodando, dando aquela rasgada de bordo, o ataque de backside dele é muito bom, entuba muito de backside o Polo, tá? Uma honra ter o Polo aí no nosso time. Então, Marco, é o seguinte, cara, pensando na piscina, pensando na modernidade, tá? Então já faz parte da conversa que a gente já tá tendo. A prancha que eu colocaria na piscina, o meu primeiro teste, minha primeira escolha, não seria uma prancha de peru com longarina meio pesadinha. Não seria, cara. Não seria uma prancha de muita densidade. Por quê? Porque como eu dei surfista da Pororoca, né, cara? Eu fui o surfista que desgravou a Pororoca em 97. Estou no Guinness Book com esse feito. Voltei a surfar lá em 2010 com o Serginho Laus, também nosso grande parceiro. O Serginho está sempre surfando os Pororocas no mundo inteiro com as nossas pranchas. E a prancha na água doce ela afunda um pouquinho mais. Então o que tu quer? Tu quer menos densidade, tu quer uma prancha com mais leveza, tá? Então, em primeiro lugar para piscina, uma prancha leve, de baixa densidade. Mesmo hoje controlando a densidade do EPS, eu não ia usar a densidade máxima não, galera. Eu ia usar um pouquinho menos de densidade, a onda com uma água menos densa, uma onda não tão forte, eu adoraria ter uma prancha leve e com boa flexibilidade. Tá? Então eu faria uma Powerlight de lâmina de madeira e pediria super leve, seria a minha primeira opção. A segunda opção, eu faria uma Powerlight Carbon Rail, com borda de carbono, tá? E pediria leve. Essa já não é tão forte, por isso eu fico com a primeira opção, a de lâmina de madeira, que é a mais forte. Se você não gosta de Powerlight, não quer Powerlight, quer fazer uma prancha gringa, por exemplo, eu faria uma Mayhem Carbon Wrap, faria uma prancha internacional de borda de carbono, HS, borda de carbono, desde que ela fique leve. Porque se tu fizer uma prancha com carbono, com tecnologia diferenciada, e ela ficar pesada, galera, pô, é mal dizer, mas não adiantou. Não era esse o objetivo, tá? Marcou, prancha na piscina, moderna, sem longarina, leve e com boa flexibilidade. Em relação a design, cara, e volume,
Se essa minha prancha for leve, eu não preciso fazer ela mais grossa, porque ela vai flutuar por ter baixa densidade, ela vai flutuar por ser leve. Então eu não preciso aumentar o volume. Se eu for fazer uma prancha mais pesada, de PU, aí eu vou aumentar um pouquinho o volume para a piscina. E tentar reduzir tamanho, porque pelo que eu vi dos vídeos até agora, a onda da piscina é uma onda relativamente pequena e fica bem cavada. Então você precisa manobrar num ângulo fechado e fazer manobras radicais. Com certeza eu ia querer surfar radical nessa onda. Então eu ia fazer uma prancha um pouco menor e um pouco mais curvada. Essa prancha não pode parar. E essa prancha tem que ter volume em algum lugar. Eu ia acabar fazendo essa prancha larguinha. Não largona, mas larguinha. Sensacional. Próxima. Por que usar Kevlar nas pranchas se a fibra de vidro no processo de fabricação da Powerlite já deixa a prancha resistente e leve o suficiente? Vamos ser sinceros, não vou tentar vender Kevlar, tá? Não precisa. Não precisa tu encomendar Kevlar na Powerlite e pagar um pouquinho mais caro por causa desse Kevlar. Mas está valendo, tá? É uma fibra linda, dourada, mas é muito bonita mesmo. Ela tem uma resistência, um fator estrutural legal. E ela é uma prancha que, junto com a lâmina de madeira e a fibra de vidro, ela está permitindo com que essa prancha seja um pouquinho mais flexível do que uma prancha de lâmina de madeira com fibra de vidro somente. Quando entra o Kevlar, entra um material mais flexível nessa equação, nessa fórmula. Então, quem quer uma prancha mais flexível? O cara que faz só na piscina. Quem quer uma prancha mais flexível? Um cara muito leve, mas que gosta de um pouco de volume. Tá? Porque quanto mais grossa a prancha, menos flexível ela é. Um cara que gosta de uma prancha muito volumosa, muito grossa, consequentemente ela vai ficar bem mais rígida. Se tu fizer com Kevlar, ela já vai ficar um pouco mais flexível. Eu sempre uso o Kevlar junto com a lâmina de madeira, porque essa equação realmente funciona. O Kevlar sem a lâmina de madeira, ele é muito flexível, ele amassa, tá? E ele não chega a dar a durabilidade que a gente deseja e que a lâmina de madeira dá. Então, Kevlar com madeira, opção de prancha flexível. Kevlar sem madeira, não recomendo. Sensacional. Sétima. Ah não, pô, essa aqui é... na verdade eu vou deixar essa por último, cara, que ela é muito boa. Eu vou pegar a pergunta do Fernando Bisneto, que lançou ali no chat. Se a Powerlite, essa aqui é super recorrente, uma galera faz essa pergunta pra gente, por isso que eu achei legal colocar ela no ar. Se a Powerlite é mais leve, então o cliente acostumado ao PU pode fazer uma prancha com a gente um pouquinho menos volumosa? No mesmo volume, né, que nas mesmas medidas, né, de dimensão de prancha, ele pode diminuir um pelinho, já que ele vai fazer uma prancha mais leve com a gente? Faz sentido, né? Faz. Cara, super legal o teu raciocínio, tá? Essa prancha mais leve vai flutuar um pouquinho mais? Vai. É isso aí. Não é a prancha de epóxi que flutua mais, é a prancha mais leve que flutua mais. A Powerlite consegue fazer prancha mais leve? Consegue. Ela flutua mais do que outra mais pesada? Sim, está correto. Tá? Eu não faço isso, eu não afino a minha prancha porque ela é leve e vai flutuar mais. Tá? Eu gosto dessa flutuada a mais como um upgrade, como um benefício que eu estou tendo a mais. Então eu gosto de pegar aquela borda do tamanho que a minha mão gosta, do tamanho que eu gosto de colocar na água na hora de cortar e de fazer minha manobra. Não muda. Se eu fizer de PU, eu vou fazer a mesma. Se eu fizer de Powerlite de lâmina de madeira levinha, eu vou fazer a mesma. Só que eu vou sentir que a Powerlite está mais leve no meu pé e que está me dando um up, está me dando um lift, está me dando uma levantada, está me deixando mais em cima d'água. Só que eu quero isso. Tá? Eu quero esse benefício. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, galera. Também existe um tabu de que a prancha grossa não vai cravar na água. Eu te garanto que tem prancha grossa que crava na água. E se vocês olharem meus vídeos no site Waves, no YouTube da Powerlite, no meu YouTube pessoal, vocês vão me ver cravando. Eu uso pranchas, cara, de 27, 28, 29, 32, 36 e até 38 litros e cravo. Tá? E tem amigo meu que pratica stand-up e a prancha do cara tem 60 litros e ele crava. E o cara não é grande, nem pesado, nem forte. Tá? Tem amigo meu de longboard que crava de longboard. O que faz a prancha cravar ou não cravar são as extremidades.
Então, a espessura final da rabeta, a espessura final das bordas, ou seja, quanto que essa borda cai, e o tamanho que ela fica, e a espessura final do bico, toda essa extremidade, se o surfista souber pisar ali atrás, na parte mais fina dela, e virar para a borda, na parte mais fina da borda, desde que ele esteja com uma quilha boa para aquela prancha, ele vai conseguir cravar. Até mesmo um stand-up crava. Agora, se a borda for redondona, ou pior, quadradona, muito alta, vai ficar difícil de cravar. Se essa prancha estiver muito veloz, muito reta, muito dura, muito rígida, sem flexibilidade, com a borda alta e o final da rabeta alto, vai ser difícil de cravar. Então a prancha que não crava não é a de box e não é a volumosa. A prancha que não crava é a prancha de volume nas extremidades. Tá? Então, moral da história, dá para fazer, respondendo a pergunta do nosso camarada, dá para fazer a prancha coilite um pouquinho mais fina? Dá. Ela vai flutuar um pouquinho mais? Vai. Vai compensar aquilo que tu tirou? Vai. Teu raciocínio está correto. Não precisa. Eu prefiro ganhar esse plus na flutuabilidade, tanto na sensação na onda, que eu adoro, mas principalmente na remada e na entrada da onda. Sensacional. Última saideira para a gente poder encerrar a noite aí o webinário do dia. Sensacional, aliás. Obrigado, galera que está aí ao vivo até agora, compartilhando, comentando aí. Galera do Insta também, do Stories. A última é a seguinte: como identificar o momento certo de trocar de prancha? Como que identifica a prancha mágica para o perfil? Lembrando que a gente está fazendo uma promo para a galera que está no webinar, assistindo a gente, acompanhando a gente. A gente está fazendo uma promo de 25% de desconto à vista, 20% de desconto em 10 vezes sem juros. A galera que quer aproveitar a prancha zero e numa condição especial aí de inverno, montar o quiver, até hoje, até o final do dia, manda uma mensagem pra gente, chama o inbox, manda um WhatsApp, se inscreve na landing page, tem um link para poder identificar, né, com os seus dados, peso, altura, medidas, para a gente poder identificar logo a prancha mágica. E a galera de vendas aí vai poder atender vocês super bem, a gente vai atender também, o Guga também vai dar atenção para a galera para identificar rápido a prancha mágica. E aí, Guga, como identificar o momento de trocar e como identificar a prancha mágica? Galera, então vai ser um prazer responder essa pergunta. Eu queria comentar com vocês que muitos mandaram perguntas mais pessoais, mais personais, explicando mesmo o seu nível de surf, as suas dificuldades, as suas dores na hora de praticar o surf, e pedindo indicação do que mudar na prancha, que tamanho de prancha, que design de prancha, e informações desse tipo. Eu não vou responder aqui por falta de tempo, mas eu vou responder personal para cada um de vocês que perguntou. Tá? Então, quem perguntou uma pergunta pessoal sobre a sua prancha, sobre o seu nível de surf e pediu dica pessoal, eu vou me comunicar e vou responder diretamente para você. E quem tiver uma dúvida pessoal e quiser fazer a sua pergunta, fique à vontade, a galera vai estar registrando, a gente vai se comunicar por WhatsApp e vamos responder as dúvidas pessoais de cada um de vocês. Eu pessoalmente quero fazer isso, quero ter essa interação, estou amarradão de estar aqui em contato com todos vocês nesse momento, tá bom? A minha resposta então sobre a prancha, sobre a hora de trocar de prancha. Cara, primeira coisa, tá? Se a tua prancha não estiver boa, troca, tá? Por favor, faz isso por ti, tá? Seja Coilite, seja qualquer prancha, qualquer marca, qualquer shaper. Se tu tá surfando mal, não serve. Se tu não tá entrando na onda, não serve. Se tu entra atrasado ou não passa a sessão, não serve. Se a onda está um pouco fraca, tua prancha para e tu não consegue continuar, não serve. Se para fazer andar tu tem que ficar pulando na prancha, passando a mão na água, não serve. Tá? É claro que talvez tu troque de quilha, e fica aí uma boa dica, troca de quilha e vê se serve. Se ela funcionar, golaço, não precisa trocar de prancha, trocou só de quilha, pode acontecer. Mas cara, se tu já trocou de quilha, usou as quilhas que tu tinha, não tem mais recursos para trocar de quilha, e a prancha não está te beneficiando, tem que trocar. Tá? A gente não tem como trocar o surfista. Eu sou professor de surf, sou treinador. Não tem saltos na evolução técnica. A galera não consegue dar salto. A galera vai evoluindo tecnicamente, se desenvolvendo e treinando. Tem um salto na evolução técnica, é trocar de prancha.
Na hora que tu sair de uma prancha que está te atrasando, que está com pouca velocidade, que está com pouca remada, que não está entrando na onda, que não está correndo bem, não está flutuando bem, ou não obedece o comando na borda, não faz a rasgada perfeita, a hora que tu sair dessa prancha e pegar uma prancha realmente boa, tu vai dar um salto na tua evolução. Então a coisa mais importante, cara, não é a tua prancha ser velha ou ser nova. A prancha pode ser velha, pode ser feia, pode ser amarelada, pode ter um monte de quebrado, desde que tu tenhas consertado para não entrar água na tua prancha. E ela pode ser boa, e tu pode estar surfando bem, teus amigos vão te elogiar, cara. Tua namorada vai te elogiar, o teu namorado. A galera vai ver que tu está surfando bem. Quando tu vê um vídeo, uma foto tua, vai falar, caramba, eu estou surfando bem. Pro teu nível, é claro, eu estou falando com cada um no seu nível. Tu tem que estar fazendo o que tu tem capacidade de fazer. Se tu não faz, a prancha está te atrapalhando. Tá? Se eu entrar na água e surfar uma onda e errar uma rasgada, eu saio da água. Eu não erro surfar rasgada. Eu saio da água, testemunha disso. Troco de quilha e volto. Lá das volto. pedras, no meio do coral, filmando lá, ele saiu da água para trocar de quilha. Então, eu vou sair, vou trocar de quilha e vou voltar para a água. Se ela ficar boa, tá tudo resolvido. Cara, eu vou fazer as trocas que eu posso. Se a prancha não ficar boa, eu vou trocar de prancha. Eu não vou ficar surfando mal. Eu não vou ficar aquém da minha capacidade. Cada um no seu nível, eu quero te dizer uma coisa. Tu tem que conseguir pegar onda, tá? Tem amigo que vem me procurar e fala, pô, eu não tô pegando onda. Eu falo, quantas ondas tu pega por caída? Aí o cara me fala, uma caída de 2 horas, eu pego 3 ondas, tipo, 1,5 por hora. Eu falo, pô, mas por quê? Cara, eu remo e não entro, o crowd me dá a volta, o mar tá ruim, na onda cavada eu não consigo dropar. O cara não tá pegando onda, como é que vai evoluir? Precisa de prancha maior? Precisa de uma prancha mais remada. Tá? Se tu tá entrando na onda e não alcança a parede, tu tá entrando mal, também mais remada. Ou se a tua prancha não tem velocidade, tá mal, precisa de uma prancha com velocidade. Galera, existe prancha boa, tá? Tem um monte de boa aqui na nossa fábrica e em várias outras fábricas do mundo. Então vai atrás, cara, porque isso vai transformar teu surf. Sensacional. E tem uma coisa que aconteceu comigo, né? Depois que conheci o Guga e rolou toda essa parceria nossa, que, cara, trocar de prancha evolui, velho. Você evolui quando você troca de prancha, quando você experimenta coisa nova, quando você percebe que a prancha tem prancha certa para o mar certo, não é só a prancha do teu biotipo. O dia da merreca é prancha maior, volumosa, para você pegar mais onda. Pegar mais onda evolui. É hora de voo, é piloto de avião. Quanto mais tempo você estiver em pé na prancha, pegando onda, mais rápido você evolui. Então, pô, trocar de prancha é vida. Com certeza, galera. Essa dica fica assim, ó, lançada. E até prancha usada, tá? Tá sem grana, tá falando com uma prancha ruim, cara, tem um monte de prancha usada boa, cara. Eu já comprei prancha usada por R$60 e ganhei o campeonato profissional e ganhei uma grana de premiação. Uma prancha usada de um amigo que estava vendendo ali, precisando de grana, me vendeu por R$60. Foi uma das pranchas mágicas da minha vida. R$60 fazem 20 anos, tá? A gente não vai mais achar prancha de R$60, tá? Mas o fato é o seguinte, cara, se a prancha tá te atrasando, troca. Dá um jeito, conversa com a galera da venda, dá uma pressão no Fábio aí, parcela em não sei quantas mil vezes, mas faz a tua prancha, cara. Sensacional. Galera, é isso. Acho que a gente respondeu bastante pergunta. Ainda tem algumas aqui que sobraram, mas senão a gente vai por noite adentro aí respondendo um monte de pergunta. Tem uma galera que perguntou para falar de dica para intermediário, para iniciante, dica de performance, dica de como entrar mais rápido na onda, de como pegar mais onda. Vamos fazer um webinário só sobre isso, só de dica de surf, para cada nível de surf mesmo, para cada nível de surfista e biotipo. A gente consegue esclarecer muita coisa sobre isso. Obrigado a galera que ficou aí com a gente até agora. Tem uma galera do Rio Grande do Sul, tem gente do Paraná, Alexandre Verdun e Nelson, Rio de Janeiro, uma galera de São Paulo, tem uma raça, a galera do Nordeste também compareceu. Obrigado aí por ter comparecido, perguntado, interagido. Nossa ideia é fazer cada vez mais isso. Obrigado, Guguei. Grande Fábio. Obrigado, galera. Até a próxima, até o próximo webinário. Quem quiser aproveitar a promoção, chama no WhatsApp. A gente vai mandar o número do WhatsApp ali no chat. É só chamar o time de vendas para garantir essa promoção. 25% de desconto à vista, 20% de desconto em 12 vezes, sem juros. Pô, maior preçaço. É hora de trocar de prancha, passar para o próximo nível e bora para a água. Valeu, galera. Galera, gratidão, tá? Foi um grande prazer estar com vocês.